Graças a Deus. Quero glorificar o nome do Senhor como sempre. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. O motivo de estar fazendo essa live nessa noite é o mesmo de sempre, é o de abençoar a tua vida, é de fazer com que o Evangelho ele possa se aproximar da vida das pessoas. Esse Evangelho que eu acredito que pode mudar, transformar vidas. É como eu sempre digo, o Evangelho é algo que, em sendo anunciado, serve para melhorar a vida das pessoas e não as piorar. Eu costumo dizer sempre que a nossa vida já está ruim quando o Evangelho entra. Então o Evangelho entra para melhorar, não para piorar. Porque não tem como piorar aquilo que já está ruim, aquilo que já está estragado. Quando a boa notícia ela vem para varrer, para poder tirar tudo aquilo que está sendo causa de peso, tudo aquilo que está nos impedindo de avançar. É como se estivéssemos varrendo a nossa vida, a nossa casa espiritual e retirando de nós tudo aquilo que é a causa da nossa infelicidade. E eu costumo dizer também que a infelicidade do ser humano não está condicionada ao dinheiro ou à falta dele. Existem muitas pessoas que são milionárias, mas são miseráveis. Então não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, tem tudo a ver com a presença de Deus, com esse Evangelho sendo entronizado, acolhido no coração. Era o que eu dizia para minha filha nesse domingo. Eu dizia, filha, a felicidade é um estado de espírito. E essa felicidade ela não é promovida pelas coisas que acontecem do lado de fora. O que acontece do lado de fora te faz se sentir bem. Mas eu não estou falando de um sentir como um sentimento. Eu estou falando de felicidade sendo algo que está eternizado no nosso espírito, que independe dos acontecimentos. E eu disse para ela, quando nós estamos bem, no que diz respeito ao estado de espírito, então pode acontecer o que for. E eu dizia para ela assim, filha, eu vou te pedir para você fazer algo. Nunca deixe ninguém tocar no teu espírito. Porque se o teu espírito, de alguma forma, ele for tocado por quem quer que seja, aí então a sua vida irá desmoronar. Aí nós iremos viver a realidade do que seja depressão, ansiedades e tudo mais. Ou seja, eu disse para ela, se cuida e guarde o teu coração, que é o que está escrito na palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós temos que guardar o nosso coração. E guardar o nosso coração não é uma tarefa fácil. Nós só conseguimos fazer isso através do Evangelho, através da palavra viva, da palavra de Jesus. Pois bem, nós sabemos que esse final de semana que passou, ontem foi o Dia dos Pais, foi um dia que muitas pessoas comemoraram, e a minha esposa fez uma surpresa para mim. Surpresa essa que se iniciou na sexta-feira, que se iniciou no sábado à noite. E ela comprou um crepe saboroso para que eu pudesse estar degustando e comprou umas outras coisas também. Porém, ela não queria que eu soubesse que ela estava fazendo aquela surpresa para mim. Sendo assim, eu, estando no trabalho, foi eu quem recebi o crepe que foi entregue. E eu mesmo ali peguei o dinheiro e paguei. E ela dizia para mim que aquilo era para o pai dela, que ela iria entregar numa cesta, no dia seguinte pela manhã. E eu simplesmente assim o fiz, como ela recomendou. O trouxe para casa para que ela pudesse fazer a entrega no dia pela manhã.
Sendo assim, quando chegou no domingo de manhã que eu acordei, estava ali a surpresa diante dos meus olhos. Estava ali a mesinha montada com o café da manhã. E ali estava todas aquelas coisas saborosas com os presentinhos que ela comprou. E estava ali o crepe também. E aí ela disse para mim sorrindo, não, é para você e tudo mais. Enfim, se você parar para analisar essa história, você iria dizer para mim, olha, mas a sua esposa mentiu. E não pode mentir porque a mentira é do diabo. E aí eu digo assim, meu Deus, nesse sentido, ela perde a salvação dela. Eu estou dizendo isso porque o que eu mais tenho ouvido essa semana são assuntos como esse. Pessoas dizendo, eu vou perder a salvação porque eu não posso mentir. Ou seja, ela fez uma coisa legal, uma coisa gostosa, uma coisa que trouxe alegria no coração de Deus, mas pelo simples fato dela não ter falado a verdade, isso implica em ela perder a sua salvação. E aí nós chegamos a um extremismo radical de religiosidade que não tem cabimento. Meu Deus do céu, nós fazemos tantas coisas que são dignas de reprovação e de condenação, e aí, por coisas como essa, que o mundo todo deveria agir assim, nós dizemos, não, mentiu, e por ter mentido, então perde a salvação. Essa semana eu conversava com a minha filha, e aconteceu o mesmo episódio, onde um sobrinho meu, ele tendo que levar um celular que está na garantia, até aqueles que podem de alguma forma examinar o celular, ele disse que não faria isso porque ele não poderia mentir, já que o celular está intacto, porém está com um problema no touch. Ele disse que não poderia levar, porque se ele levasse ele teria que contar toda a verdade, senão ele iria perder a salvação. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, será que as pessoas estão entendendo o Evangelho? As pessoas estão perdidas, vivendo a realidade do que seja a palavra de Deus. Nós dizemos que a Bíblia como um todo é a palavra de Deus. E eu já disse que o que está escrito na Bíblia dá testemunho de Deus. A Bíblia dá testemunho. Existe muita coisa aqui na Bíblia que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que nós temos que descartar. Nós não podemos de forma alguma agregar às nossas vidas, porque senão nós estaremos saindo completamente do que seja a vontade de Deus. Enfim, quando você começa a ler as histórias dos patriarcas no Antigo Testamento, você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão, que saiu da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, que saiu do meio da parentela dele, que saiu daquela terra em busca de uma terra da qual ele desconhecia, ouvindo a voz de um Deus do qual ele não conseguia ver. Pela fé, ele foi naquela jornada, naquela empreitada de fazer com que uma nação fosse gerada, sendo ele um homem já de 70 anos de idade, tendo uma mulher que era estéril e não tendo ele filhos. Ele assume esse compromisso, essa aliança com Deus, e ele vai. E nós sabemos que essa promessa vai se cumprir ao longo do tempo. Inicia-se no patriarca Abraão, depois passa pelo filho dele, que é Isaac, e depois de Isaac passa para Jacó. E aí nós vamos ver Deus dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas quando você vai ler as histórias que envolvem Abraão, patriarca, que envolve Isaac e que envolve Jacó, meu Deus do céu, você vai ver muitas coisas que aconteceram que são reprovadas diante de Deus. Mas eu quero que você entenda o que eu vou estar te dizendo. Mesmo eles pisando na bola, mesmo eles cometendo erros e tudo mais, mostrando as suas fragilidades, mesmo assim Deus continuou sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a promessa que Deus fez a Abraão, ele simplesmente vai cumprir, porque ele não é homem para mentir. Aquela palavra saiu da boca dele, e independente do que Abraão fizesse ou deixasse de fazer, Deus iria cumprir. Como Abraão acabou fazendo um filho com Agar, Ismael, acabou gerando essa
nação dos árabes, e nós vemos esses conflitos até os dias de hoje. Abraão chegou um momento que ele duvidou, Sara chegou a rir, Abraão chegou a mentir. Coisas assim aconteceram mostrando que eles eram apenas homens. Mas Deus estava o tempo todo trabalhando ali. Em momento nenhum Deus abriu mão de Abraão, de Isaac ou de Jacó. A história que se segue, nós vemos Isaac repetindo a maioria dos erros de Abraão. As histórias parecem ser repetidas. Aí quando chega em Jacó, aí nós vamos ver que Jacó, dos três, Jacó foi o mais malandro. Nós vamos ver a história de Jacó e nós vamos ver as coisas que Jacó fez. As coisas que aconteceram dentro da casa de Isaac. Nós vamos ver uma divisão, aonde Rebeca, mulher de Isaac, ela tinha uma afeição maior por Jacó. E Isaac já tinha uma afeição maior por Esaú. E aí nós começamos a ver uma casa dividida. E eu já até ministrei sobre isso em algumas mensagens passadas, falando sobre problemas que acontecem dentro dos lares, que não poderia haver, não poderia existir. Quando um pai, ele passa a amar mais um filho, o outro começa a amar mais o outro. E aí nós vimos os problemas relacionados a essa questão. E muitos problemas foram gerados. O que vai se dizer então é que dentro da casa de Isaac, o que vai se dizer é que, sendo Esaú o que saiu primeiro, sendo gêmeos, e Jacó foi aquele que veio segurando no calcanhar, o que se diz é que Esaú um dia chega cansado, faminto, e Jacó ele prepara umas lentilhas, um cozido, e Esaú com muita fome ele pede para comer daquele cozido, e Jacó diz: não, eu só vou te dar se você me vender a sua primogenitura, sabendo que a bênção era dada ao mais velho. O que Esaú vai fazer estando com fome? Ele vende o direito da primogenitura, e ainda diz as seguintes palavras: de que me adianta ter essa coisa do direito da primogenitura, da bênção, se eu estou com a barriga vazia? E ele despreza, ele desdenha daquilo que seria uma bênção espiritual, remontando a ideia dos nossos dias, daquelas pessoas que valorizam mais as coisas materiais. Porque tem muita gente que diz para mim: o que importa para mim é barriga cheia. Ele não está preocupado com nada, ele vende a alma dele para o diabo, ele vende tudo. Ele não pode ficar com a barriga dele vazia. Então, ele já traz essa ideia, dizendo que as coisas de Deus, elas são espirituais, elas são bênçãos, elas são melhores para nossas vidas, e nós não podemos desprezar. E aí, Esaú desprezou. Jacó foi esperto, ele sabia o valor que aquilo tinha. E a história continua. E aí, Jacó mais uma vez, junto com a sua mãe Rebeca, vão conspirar. Estando Isaac já velho, avançado de idade, já não enxergando mais, ele sabendo que vai morrer, que vai partir dessa para melhor. Então ele quer abençoar Esaú com as bênçãos para aquele que seria o primogênito. Porém, Rebeca, ouvindo essas coisas por detrás da porta, ela chama Jacó, seu filho, e diz: olha, eu ouvi o seu pai falando. E ele pediu para Esaú ir buscar uma caça, preparar para ele o cabrito, do jeito que ele gosta, porque ele vai liberar a bênção. E aí então, Rebeca olha para Jacó e diz: Jacó, vamos fazer o seguinte, vamos se antecipar, você traz o cabrito, eu preparo, você entrega para o seu pai, e você passa por Esaú. Ele disse: mas como? Esaú é peludo, eu não sou peludo. E ela disse: meu filho, deixa que já está tudo no esquema. E não importa o que venha acontecer, eu assumo todo tipo de responsabilidade. Aí nós já vemos uma tramóia na família. Aí o que acontece? Jacó engana o pai, junto com a sua mãe. Aí Esaú fica sabendo do que aconteceu, aí já cria-se uma rivalidade entre irmãos. Aí Isaac morre, mas antes de morrer ele abençoa Jacó, porque já tinha acontecido assim, dessa forma. Sendo assim, agora Jacó temendo, sabendo que Esaú iria poder o prejudicar, ele resolve fugir.
E ele vai a mando da sua mãe para as terras de Padã Arã, aonde mora o seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca, para ali conquistar uma pessoa da família para poder continuar aquela ideia da promessa, da semente, não se misturando com outros povos. E assim ele fez. E assim ele se separou do seu irmão. E aí é onde ele vai ficar peregrinando por muito tempo, ele vai passar pela casa do tio, vai conhecer ali aquela que viria a ser sua esposa, porém ele vai ser enganado pelo seu tio Labão, que tinha mais um jeito para ser um lobão do que o Labão, né? Que era muito mais malandro do que o próprio Jacó. Sendo assim, ele acaba de alguma forma enganando também Jacó, que vai passar muitos anos trabalhando lá. Jacó vai ganhar gato por lebre. E aí o que vai acontecer? Ele trabalha para se casar com Raquel, porém é dado a ele no casamento Lia, irmã de Raquel. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos, depois fica lá mais 6 anos, totalizando mais de 20 anos naquele lugar. E ele está longe do seu irmão. Mas eu quero que você perceba com isso que eles que conheciam a Deus, que sabiam da aliança, estão cometendo erros um atrás do outro. Aí de repente Jacó ele decide voltar com as suas mulheres, com seus filhos, ele quer se aproximar do seu irmão e tudo mais. Aí é quando no caminho o que vai se dizer é que ele tem a visão da escada dos anjos, e depois ele vai ter uma luta contra o anjo. Jacó vai agarrar o anjo, vai haver uma luta durante uma noite toda, da qual o anjo diz: me solta, e ele diz: só te solto se tu me der a minha bênção. E o anjo vai dizer para ele: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. E o nome dele carregava em si mesmo a realidade de uma vida defeituosa, de uma vida inconvertida, de uma vida que precisava ser transformada, modificada, de uma vida torta. E aí o anjo fala: o teu nome será agora Israel, porque tu lutaste com o Filho dos Deus como um príncipe e vencestes. E aí o que nós assistimos aqui, eu quero que você preste atenção, é a graça de Deus sendo manifestada aqui no Antigo Testamento, de uma forma indireta. O que nós vemos aqui é que é impossível um homem vencer um anjo, é impossível. Ah, mas Jacó venceu o anjo. Ele não venceu o anjo. Aquela luta tinha mais a ver com ele contra ele mesmo. É ele querendo mudar a realidade de quem ele era. E aí nós vamos ver a intervenção de Deus se permitindo ser vencido. Isso é graça. É Deus sendo mais forte do que ele, mas se permitindo ser vencido para que ele pudesse ser transformado. E ele foi transformado. Sendo assim, ele saiu dali, foi ao encontro do seu irmão, se encontraram, ficaram bem. E tudo deu certo. Depois Jacó acabou saindo dali, e aí vai entrar aonde vem a mensagem dessa noite. Eu quero que você veja comigo em Gênesis capítulo 33, a partir do versículo 18. Agora Jacó já é um homem transformado, modificado, e vivendo dentro de uma família completamente problemática. Os filhos de Jacó eram uma perturbação só. E aí eu não sei, porque as pessoas ficam exaltando os patriarcas, exalta todo mundo lá, mas eles são pessoas que às vezes viveram nos seus dias uma realidade completamente mais distorcida do que a nossa. Porque na minha mente nem passou perto as coisas que passavam na mente dos filhos de Jacó. Meu Deus do céu, nós vamos ver isso o tempo todo. Na história de Ruth, nós vamos ver Ruth casada com um homem, vivendo numa cidade onde tinha promessa. Ela vai, abandona a promessa por causa da fome, vai habitar na terra de Moabe, lá morre o marido, morre os filhos. Ela passa por uma amargura tão grande. Nós vemos os filhos do sacerdote Eli, nós vemos isso o tempo todo na Bíblia. Meu Deus do céu. E aí o que nós aprendemos com tudo isso? A não repetir os mesmos erros, e vemos na história que Deus é bom, mesmo diante da infidelidade, diante das atitudes contrárias, erradas, arbitrárias do homem. No versículo de número 18 do capítulo 33, Jacó agora está voltando depois que ele teve uma reconciliação com seu irmão. Isso só aconteceu por causa daquela mudança que ele teve de nome, aquele encontro com o próprio Deus, que Deus se deixou ser vencido por ele. Aí agora Jacó está mancando, né? Mas essa mancada que ele está dando agora é bem inferior àquela que ele deu o tempo todo na vida. Meu Deus do céu, era um defeito sendo
mudado por um outro que era superior no que diz respeito a melhorar ele. Porque tem pessoas que têm que andar mancando no sentido literal para poder de alguma forma reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. E aí o que vai se dizer é o seguinte: voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Armou ali a sua tenda junto à cidade, a parte do campo, onde armar a sua tenda, e ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então nós vemos Jacó regressando novamente à terra de Canaã, depois de tantos anos, vivendo ali como imigrante na Mesopotâmia, porque tinha fugido do seu irmão. Chegou ali em Canaã, foi para a região de Siquém, onde nós acabamos de ler, em Gênesis capítulo 34, versículo 1, o que vai se dizer que quando ele chega naquela cidade de Siquém, Diná, filha que era de Lia, esposa de Jacó, ela saiu para ver as filhas da terra. Aí nós vemos, ela chega ali naquela terra, completamente ingênua, ela sai porque ela quer conhecer as pessoas ali naquela terra. E aí, ela sem conhecimento, sem saber dos riscos e dos perigos, assim ela vai. Ela quer dar um rolezinho, ela quer conhecer pessoas, ela quer fazer amigos, fazer amizade. Aparentemente tudo isso é uma coisa boa de se fazer, mas aonde está a prudência? Você está chegando num ambiente que você não conhece. Isso aí tem tudo a ver com as nossas atitudes quase que o tempo todo. Aonde nós falamos não tem nada demais, é só um lugar que eu estou indo para conhecer pessoas, que mal pode acontecer. E mal a gente sabe que o perigo mora ali na esquina. Essa é a grande verdade. E ela sai, ela vai para conhecer pessoas, porque ela quer trocar ideias. No versículo de número 2, o que vai acontecer é que Siquém, filho de Amor, que era governador daquela cidade de Siquém, ele vai ver Diná, e quando ele olha para Diná, filha de Jacó, meu Deus, ele olhou e falou: não, essa não vai passar desapercebida não. Ele a surpreendeu, ele a tomou e ele a possuiu. O que está escrito no versículo 2, viu a Siquém, filho de Abel de Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu, e assim a humilhou. Ele a violentou. Agora veja os costumes daquele lugar. Eles estão chegando num lugar diferente. Olha os costumes lá. Lá para eles é normal viver essa prática, essa realidade. Aí ela está ali andando como uma cordeirinha, uma ovelhinha inocente. E aí vem um lobo mau. E aí a possui. E aí de alguma forma a humilha. E naquela época, diante do costume daqueles povos, isso era uma coisa difícil de se aceitar, como é até os dias de hoje. Enfim, o que vai acontecer é que no versículo 2 e no versículo de número 3, esse Siquém, que parece muito com aquele maníaco do parque, sabe? Que faz um mal e depois tem uma atitude completamente contraditória em relação àquilo que ele fez. Ele violenta a mulher, estrupa, e de repente ele acaba se apaixonando por ela. Agora, um problema havia se iniciado. Ele criou um problema quando ele a possuiu. Mas agora, no versículo 2, versículo 3, ele está apaixonado e ele chega para o pai dele e fala: pai, eu estou gostando dessa moça. E eu quero ficar com ela, eu quero estar junto com ela. Não tem como o senhor negociar lá, conversar não com o pai dela? Então, aparentemente, parece que o problema está resolvido. Não vai haver conflito, não vai haver guerra. Ele fez uma coisa errada? Fez, mas de alguma forma ele está tendo um outro comportamento, uma outra atitude. Ele acabou se apaixonando. A gente não consegue entender como essas coisas acontecem, mas aconteceu. E então, no versículo 3, versículo 4, ele sai com essa ideia: vamos lá, vamos fazer isso. E aí, no versículo 8 e versículo 9, o pai dele vai até lá para conversar com Jacó. Veja comigo, 8 e 9. Disse-lhes Amor, que é o pai de Siquém: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Eu peço-vos que lhes dei por esposa. Aparentai-vos conosco, vamos juntar nossa família. Dai-nos vossas filhas,
e tomai as nossas, vamos misturar o nosso povo. A ideia aparentemente parecia boa, mas havia uma sutileza muito grande em tudo isso que está acontecendo. Porque havia uma promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, que dá continuidade de fazer uma nação. O povo hebreu viraria a nação de Israel. Mas eles não poderiam se misturar com outros povos. Nós sabemos que havia o pacto da circuncisão, que era a aliança que Deus fez com Abraão, que mostrava que era dali, daquela semente, daquela descendência, que Deus faria uma nação e daria a terra de Canaã. Mas agora a proposta, dentro de uma sutileza como essa, é de anular aquilo que Deus havia prometido. E aí, então, a proposta parecia ser boa. Parecia que era uma trégua, era alguém buscando então a pacificação, mas isso tinha a ver com a vontade de Deus. E Deus está acompanhando a história. Veja que Deus permitiu Diná ser violentada, Deus permitiu todas essas coisas acontecer, porque Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus faz é nos alertar, é nos avisar através da palavra. Só que nós é que fazemos as escolhas e que damos os passos errados na vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, e ela se transforma em trevas para a minha vida quando eu ando com ela, sem conhecê-la, sem discerni-la, sem compreendê-la para a minha vida. No versículo de número 7, a parte A, o que se diz é que os irmãos de Diná estavam no campo e agora eles estão voltando, estão vendo essa conversa entre Amor, que era o pai de Siquém, com o pai deles, que era Jacó. Eles vão ouvir e veja o sentimento que vai se instalar no coração deles. Versículo de número 7. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Os filhos de Jacó ficam indignados quando ouvem tudo aquilo. Poxa, é a nossa irmã. Eu quero que você veja aqui o ódio já se instalando, a ira, a revolta, a indignação se instalando no coração deles. E talvez você que esteja me ouvindo, talvez tenha tratado a vida dessa forma. Você vê as coisas que acontecem, você não suporta. Na hora já se instala o mal, você já começa a planejar, arquitetar, são pensamentos malignos e perversos. Aconteceu um problema, parece que o problema está sendo solucionado, resolvido, mas os filhos de Jacó não estão nem aí para a resolução de problema nenhum. Eles vão querer criar outro problema. E a vida tem sido assim o tempo todo, olho por olho e dente por dente. E Jesus falou, não! Olho por olho, dente por dente não conserta a vida de ninguém, faz pessoas cegas e banguelas, não muda. Para você mudar, você não pode criar um outro problema. Você não pode criar. Se já existe um, não crie outro. Essa é a realidade. O que vai acontecer em Gênesis capítulo 34, do versículo de número 13 ao 17, eles vão conspirar para poder, de alguma forma, praticar a justiça com as próprias mãos. Praticar o justicismo. Talvez você seja a favor do justicismo. Não, ele fez, tem que pegar, tem que arrebentar, também tem que fazer a mesma coisa. Eu conversava com uma pessoa na padaria essa semana, não vou citar o nome por ética, que se indignou de tal forma, levantou-se da cadeira, esbugalhou os olhos e disse o seguinte para mim: se o camarada beber e ele atropelar um filho meu, e o filho meu morrer, eu mato, eu arrebento com o cara, eu mato. Eu falei, meu Deus, mas como que você vai fazer isso? Você não pode agir assim, não é dessa forma, você tem que procurar justiça. Não, não tem justiça, justiça não tem, a gente tem que fazer. Não, porque não pode. E eu falei para ele, eu não faria isso. Eu falei para ele, olha, sendo você pai de um outro filho, tendo um filho que se perdeu, já é um problema. Aí você vai matar o cara, vai preso, criou outro problema, e seu filho que ficou, como é que fica? Você vai agir como um animal sem pensar? O problema já aconteceu, matar o outro não resolve mais ele, só cria outro. E ele dizia, praticamente balbuciando, babando entre os lados do canto da boca, não, eu mato, eu mato, eu mato. E eu disse, não, não é assim. Não é assim, nós não podemos praticar o justicismo, não é assim. Isso acontece o tempo todo, mesmo porque a minha certeza
é de que a morte não é morte. A morte é morte para quem não acredita em vida. Para mim a morte é uma mudança de lugar, é de estado, é uma mudança para aquilo que seja melhor, quando assim se crê. Hoje faz 3 anos que a minha irmã morreu, aniversário do meu sobrinho. Já quero mandar um abraço a ele e desejar todas as sortes de bênção sobre a vida dele lá no Rio de Janeiro. Meu sobrinho Augusto, o Gugu. E fazem 3 anos hoje que a minha irmã se foi. E eu não choro, eu não me lamento, porque eu sei que a minha irmã está na presença de Deus. Nós não temos que fazer justiça nenhuma e nem querer praticar nenhum tipo de perversidade, porque senão nós nos igualamos e nos pioramos em relação ao outro. Ou seja, se você não tem consciência, eu vou agir sem também. Meu Deus do céu. A palavra de Deus precisa nos ensinar, então, o exemplo dos filhos de Jacó aqui não é exemplo para mim nem para você. Muitos dos exemplos de Jacó não é exemplo para mim nem para você, mas é a palavra de Deus, mas não é evangelho. A nível de conhecimento histórico ele é bom, mas não para ser colocado na sua vida como prática. Porque é reprovado diante de Deus esse tipo de atitude. Jesus falou do amor, incitou a gente a amar o inimigo, amar quem quer que fosse. Do versículo 13 ao 17 eles vão conspirar, tramar. Isso é coisa do diabo, para poder acabar com a vida daqueles homens. Veja só comigo, versículo do 13 ao versículo de número 17. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã de Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor. E lhe disseram: não podemos juntar as nossas famílias, dar a nossa irmã um homem que é incircunciso, que não tem o pacto da circuncisão, que era o corte do prepúcio, que é a cirurgia da fimose, que tem tudo a ver com a Torá, sabe a Torá do Antigo Testamento? De Torá mesmo, tirar a pele do prepúcio, isso era o pacto da circuncisão. Você é um incircunciso, nós não podemos nos unir, nos juntar a vocês, mas veja que tudo isso faz parte de uma conspiração maligna. E aí então, eles continuam dizendo: não podemos fazer isso, dar nossa irmã um homem circunciso, porque isso não seria uma vergonha. Sob uma única condição, permitiremos que você se torne como um de nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Vocês precisam fazer isso. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas e habitaremos convosco e seremos um povo. Se porém não nos ouvides e não vos circuncidares, tomarei a nossa filha e nos retiraremos, iremos embora. A única condição para você ficar com ela é você se transformando em um de nós, é fazendo aliança. Aparentemente parece que a ideia deles é boa, mas não é. Existe uma malignidade, uma perversidade. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Não é o diabo. E quem é que está agindo na vida deles? É Deus? Claro que não. E nós sabemos que os irmãos de Jacó, eles passaram da conta. Quando você fica sabendo da história de José, que era um dos irmãos deles, você vai ver o que eles fizeram. Jogaram ele numa cova, quiseram matar, conspiraram. Isso acontecia o tempo todo, inveja, ciúme, meu Deus do céu. Mas porque a minha esposa disse que o crepe era pro pai dela, ela vai pro inferno, porque ela mentiu. Meu Deus. E aí as pessoas não conseguem entender o que seja para Deus, essa coisa de ser santo demais. Quem é que é santo demais? Aqui é só Deus. Nós temos que viver aquilo que seja o aperfeiçoamento, o esforço, o bom ânimo de querer errar menos e não deixar de errar, porque ninguém consegue deixar de errar estando vivo. Nós vamos deixando de errar cada vez menos, e ainda sem contar que tem gente que repete os mesmos erros quase sempre. Mas é a graça e a misericórdia de Deus, não existe de forma alguma algum mérito em mim e em você. O mérito é todo de Jesus. Nós somos salvos pela cruz de Cristo. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas enfim, para nós terminarmos aqui, então eles trazem toda essa ideia que aparentemente parece ser algo bom. Vamos fazer essa aliança e vamos unir todo mundo. Parece que tudo vai acabar em pizza. Não é. Não vai acabar em pizza, vai acabar em tragédia e morte. E naquela época lá, isso aqui daria caso, seria noticiário dos jornais todos. Isso aqui iria ser transmitido no mundo todo. É caso de polícia. E olha,
Pessoas que morreram aqui não foram poucas não, foi um genocídio que aconteceu aqui. E sabe quem é que praticou isso? Os filhos de Jacó. Meu Deus do céu, quantas pessoas você já matou? Eu mesmo não matei ninguém, assim no sentido literal. Mas, meu Deus do céu, se eles alcançou o lugar de perdão, por que eu e você não vamos alcançar? E aí você vem com essa conversa fiada para mim de santidade. Que santidade é essa? Que você não consegue ser, ninguém consegue ser. Nós apenas nos transformamos em entes, em pessoas do Evangelho, que pratica o que seja o amor, com sinceridade e verdade, mesmo com as nossas deficiências e limitações. Igreja nenhuma transforma alguém numa pessoa melhor. A igreja transforma pessoas em clones, em robôs, mas não em pessoas melhores. Quem transforma as pessoas em pessoas melhores é o Evangelho, é a palavra de Jesus acolhida, vivida e praticada na vida. Em Gênesis capítulo 34, versículo 18 e versículo 19, olha só o que vai acontecer. Versículo 18, versículo 19. Tais palavras agradaram a Amor, filho, e a Siquém, seu filho, e eles foram não tardaram em fazer o que foi pedido, a solicitação. Vamos fazer a circuncisão, e foi o que eles foram fazer. No versículo de número 24, todos fizeram o pacto da circuncisão. Veja comigo. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. E a circuncisão naquela época era feita de uma forma horrível, dolorosa, não tinha anestesia. Se pegava uma pedra totalmente afiada e amolada, ia lá e cortava. Era terrível aquilo, viu? Era terrível, porque até Moisés, ele quase que se lascou todo, porque estava negligenciando em querer cortar o prepúcio do filho dele. E aí foi que Deus apareceu, falou, e a mulher dele disse: olha, pelo amor de Deus, homem, faça isso logo, porque era doloroso. Então toda aquela cidade, todos os machos, todos os homens fizeram o pacto da circuncisão. E aí o que vai acontecer? No versículo 25 até o versículo de número 29, olha só. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, eles fizeram a circuncisão. E aí era 3 dias que haviam se passado, eles estavam com uma dor, todo mundo de cama, sem conseguir urinar, sem conseguir se mexer direito. Aquela dor terrível. Aí os filhos de Jacó se prepararam, falaram: vai ser agora, vamos pegar eles enfraquecidos. E aí foi Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um uma espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. 26, passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Mataram pai e filho e mataram todos os homens daquela terra. E praticaram ali o justicismo, praticaram ali o ato da violência, que é reprovado completamente por Jesus. Meu Deus do céu, tem gente que fica batendo palma para essas coisas. Por isso que eu digo, para mim, o Evangelho é Cristo e os seus ensinamentos. Isso aqui é só a nível de conhecimento histórico. Isso para mim só serve como algo para não ser repetido. É erro de pessoas que não eram qualquer pessoas. Jacó não era qualquer pessoa. Pessoas que tinham conhecimento de Deus muito mais do que você tem. Na época de Jesus, os fariseus, os escribas religiosos, eles estavam além daquilo que nós temos hoje como fé e professamos, no que diz respeito à santidade. Eles viviam isso de uma forma mais esplêndida do que nós. E eles foram reprovados por Jesus, pelo amor de Deus. Eles foram reprovados por Jesus. Meu Deus do céu, nós temos que entender que não existe atos seus que promovam a tua salvação, é os atos que foram feitos e praticados por Jesus. É nele que eu me glorio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos ver aqui, ó, eles vão, tomam toda a riqueza daquela cidade, matam todo mundo, ficam com os despojos, fazem a festa, eles fazem tudo ali. E aí quando chega no versículo de número 30, que Jacó fica sabendo do que aconteceu, olha só. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vocês me afligiram, vocês não se preocuparam comigo, e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra.
terra, o que vocês fizeram vai trazer consequências severas às nossas vidas. Vocês me prejudicaram porque vocês agiram sem pensar. E os cananeus, os fariseus, eles virão contra a gente, e eles são muitos. Nós somos poucos, e por causa dessa atitude de vocês criaram um problema para mim, para nós. Nós podemos ser prejudicados. Ou seja, tome cuidado com aquilo que você chama de justiça. Não meta os pés pelas mãos. Às vezes você acha que vai resolver uma causa e você só vai criar outra. E vai criar outra contra você. Você vai se transformar em um réu das suas próprias atitudes, das suas próprias irresponsabilidades. Aí, você sabe o que é que eles vão dizer para Jacó sem consciência nenhuma? Expressando só o sentimento que está no coração, que não tem nada a ver com o amor de Deus. Eles vão dizer, responderam: abusariam por acaso eles de nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Ou seja, olha o que eles fizeram. Quer dizer que eles fizeram isso com a nossa irmã e a gente vai ficar quieto? A gente não vamos fazer nada? Querendo dizer que as nossas ações, as nossas atitudes são justificadas pelas atitudes deles. Mas nada justifica uma atitude sua de violência contra o seu próximo. Nós sabemos que o Evangelho está condicionado ao amor. E o amor, ele tem que ser demonstrado em todas as pessoas, tanto sendo elas boas ou como elas sendo más. Jesus falou: amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos perseguem. Jesus falou que o que está condicionado à salvação tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos em relação ao nosso próximo, que é o cuidado, que é o acolhimento, que é olhando a necessidade das pessoas, é aquilo que nós fazemos de bom para o próximo. Ele não está falando de tirar a vida de ninguém. As pessoas já estão mortas vivas, as pessoas já estão perdidas dentro de si mesmas. O que ele nos chamou para fazer foi para ser luz para essas pessoas, para resgatá-las das trevas das quais elas estão vivendo. O que ele nos chamou para fazer foi fazer um trabalho dificílimo. Ovelhas no meio de lobos, para poder alimentar lobos e fazer lobos criarem consciências. Isso é uma tarefa quase que suicida, mas foi para isso que ele nos chamou. E aí os filhos de Jacó estão dizendo: não podemos deixar passar batido, ele violentou, a nossa irmã não é uma prostituta, não. O que nós fizemos foi algo merecido para eles. Meu Deus do céu, não diga isso de forma alguma. Não diga que nenhum ato seu justifica aquilo que fizeram contra você. Eu vou passar a perna nele porque ele passou a perna em mim. Não faça isso, nada justifica. Você vai se transformar em um diabo como eles se transformaram, e Deus não te chamou para fazer isso. Quando você faz isso, Deus deixa, porque Deus deixou eles fazerem. Deus viu o que eles fizeram e deixou eles fazerem. Mas não que Deus estivesse aprovando. Você acha que Deus aprova tudo o que eu e você fazemos? Claro que não. Mas ele permite. Mas virão as consequências. E aquele que viu tudo que Jacó fez na vida, viu tudo que ele passou. Outro dia aqui eu falei sobre a história de Davi e tudo que aconteceu dentro da casa dele. Davi era segundo o coração de Deus, mas ele se arrebentou todo por conta das irresponsabilidades. Porque tem gente que acha que porque é de Deus, ele tem o direito de fazer o que ele achar que deve fazer. E não é assim. Deus, ele te ama. Deus, ele quer você na presença dele. Ele te ama incondicionalmente. Não tem nada do que você faça que vai fazer Deus amar você menos. Mas uma coisa que Deus não vai permitir acontecer é ele ser zombado, porque aquilo que o homem semear, ele colhe. Isso não tem nada a ver com o castigo de Deus. Isso tem a ver com aquilo que você plantou. O colher não tem nada a ver com a ação divina. O colher tem a ver com a sua ação. É semeando morte e colhendo morte. Salário do pecado é morte. Quem semeia para a vida tem vida. Meu Deus do céu. Você que está me ouvindo, você jovem, você que está me ouvindo nesse momento, tome cuidado com as pessoas que você anda se envolvendo. Talvez você, como Diná, está sendo ingênuo, se aproximando de algumas pessoas que aparentemente não oferecem nenhum tipo de perigo, mas está correndo um risco muito grande de ser humilhado no meio dessas pessoas e de coisas piores acontecerem. Deus te chama para ser prudente, vigia. Alguns jovens, eles apenas vão em alguns lugares que eles dizem é só uma baladinha.
E aí alguém vem, aproxima-se dele com um copo, com álcool, ou com um fuminho, um cigarro. E é dessa forma sutil que ele vai ganhando você. E quando você pensa que não, você está completamente escravizado por tudo aquilo. Você, quando sabe quem você é e a quem você pertence, você então tem que vigiar. Não saia procurando qualquer um. Veja que Jacó tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Ele, quando foi procurar alguém para casar, ele foi lá na casa do seu tio Labão. E ele fez com que aquilo que era a vontade de Deus se cumprisse. A continuação da semente. O seu irmão Esaú já estava todo chateado por tudo que tinha acontecido. Ele fez tudo para desagradar o pai. Ele causou uma amargura no coração do pai. Pegou as mulheres que não podia pegar. Foi lá na casa de Ismael, do tio dele. E lá ele foi e pegou daquelas filhas de Ismael. Fez tudo errado. E aí, é por isso que não houve lugar de arrependimento no coração dele, como se está escrito. Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele tem uma promessa na minha vida e na tua vida, ele vai cumprir. Isso independe de mim, de você acreditar ou não. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Enquanto se aguarda aquilo que ele tem como promessa para nossas vidas, nós temos que viver uma vida. Eu não estou falando aqui de ser santo, no sentido literal da palavra, porque ninguém consegue ser. Eu estou falando no sentido de esforçar e de ter bom ânimo. Se esforça. Meu Deus do céu, não é porque é difícil que eu então vou facilitar. Vou fazer como dizem por aí, você vai abrir as pernas. Não é assim. Não é porque a vida está dessa forma que eu vou me entregar, que eu vou me jogar, que eu vou me lançar ao caos e à destruição. Não. Se esforça. Ainda que você tenha que lutar contra você mesmo, porque a nossa vida é uma luta constante da carne contra o espírito. Eu vivo isso o tempo todo. O padre vive, o bispo vive, o pastor vive, todo mundo vive. E não adianta fugir. Porque fugir, como o pessoal faz no Nepal, lá o pessoal do budismo, onde eles falam, vou ficar quieto aqui só meditando e não vou ter problema. Você está indo contra o Evangelho. A palavra do Senhor diz que Deus falou, não os tire do mundo, mas os livra do mal. É no mundo, é no meio de tudo isso que é atrativo aos teus olhos, que tudo te agrada, que você vai ter que vencer tudo isso. E Deus vai estar só assistindo. Se você disser, Senhor, eu não quero, Ele vai te ajudar. E se você não disser nada, Deus vai permitir você se quebrar todo. Sendo assim, meu irmão, eu vejo o Evangelho. Mas o Evangelho aqui na história de Jacó só existe na transformação dele, do encontro que ele teve, naquilo que diz respeito à reconciliação com a sua família e ao que diz respeito àquilo tudo que ele fez, que era segundo o coração de Deus. Fora isso, eu não vejo o Evangelho, mas vejo reprovação para os nossos dias. Sendo assim, eu continuo com as palavras de Jesus e peço que você faça o mesmo. Quero orar pela tua vida. Senhor, abençoa os meus irmãos de todos os lugares, Senhor. Aqueles que, meu Deus, sem conhecimento, sem espreitar o mal, Senhor Deus, estão saindo ao encontro do perigo, saindo ao encontro da morte, sem saber. Porque o que está escrito na tua palavra é que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas o final deles é caminho de morte. Assim, meu Deus, como Ló, sobrinho de Abraão, Senhor, ele olhou as campinas e ele disse, é ali que eu vou me instalar. E lá é um lugar terrível de perversidade, porque não tinha consciência daquilo que estava por detrás daquela cidade. Assim acontece com cada um de nós, que só julgamos pela aparência as pessoas e não conhecemos o que está no coração. Mas quem conhece o que está no coração está falando conosco nessa noite através da sua palavra. Aquele que sonda os pensamentos, esquadrinha os corações, está nesse momento falando conosco. Senhor, nos abençoa. Abençoa, meu Deus, a cada um dos meus irmãos, independente de quem sejam eles. A minha oração não é para que haja morte, não é para que desça fogo do céu e mate ninguém. A minha oração é salva todo mundo, Senhor.
Salva, Senhor, o pedófilo, salva o estrupador, salva o drogado, Senhor, salva o político, salva o bicheiro, Senhor, salva o alcoólatra, meu Deus, salva, meu Deus, aquele que é violento, aquele, meu Deus, que age com perversidade o tempo todo, salva, Senhor, aquele que oprime o órfão, os necessitados, Senhor, salva. A minha oração é para que o Senhor salve o avarento, aquele que está apegado, meu Deus, às coisas materiais, aquele que se entregou à promiscuidade, Senhor Deus, aquele que não respeita mais ninguém, nem a si mesmo, aquele que não honra pai nem mãe, aquele que blasfema contra o teu nome, Senhor. A minha oração é: salva essas pessoas. Salva elas independente de onde elas estejam, do ambiente a qual elas estejam frequentando. Senhor, salva-nos de nós mesmos. Nós somos o diabo de nós mesmos. Essa é a grande verdade, Senhor, e muitas vezes nós não entendemos isso. Nós temos que jejuar e orar, mas não é pelo outro, não, é por nós mesmos. Somos nós que precisamos ser curados, Senhor, restaurados pelo Teu poder e pela eficácia da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a não repetir os mesmos erros de Diná, a não cometer os erros dos filhos de Jacó, nem muito menos os erros de Jacó, mas que haja em nós uma consciência e uma pulsão a caminhar para aquilo que seja bom, Senhor. Em nome de Jesus, mesmo diante das nossas adversidades, eu oro pela minha mãe Iraci, pedindo a cura dela. Eu oro pela vida do meu pai Lorival. Eu oro pela vida dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, do meu sobrinho que completou aniversário. Que o Senhor o abençoe, o conforte, o acolhe, o presenteie com a sua graça, com a sua unção, Senhor. Abençoa cada um daqueles nesse momento que são intitulados como pai ou como mãe, como filho, Senhor. Abençoa a todos, abençoa essa nação, as nações, salva o teu povo, é o que eu te peço, Senhor, encarecidamente, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você que ficou conosco até agora, obrigado pela paciência, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.